a nossa palestra. Gracioso Deus, nós louvamos o Teu nome pela bondade do Senhor sobre o Teu povo, sobre a nossa vida. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos livre de heresias, de entendimentos equivocados acerca da Tua santa palavra, que o nosso coração esteja, de fato, desejoso de não apenas compreender a Tua palavra no nosso intelecto, mas que ela desça ao nosso coração e que o Teu Santo Espírito nos ajude a, de fato, colocarmos ela em prática em nossa vida diária. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de nós, isso para a Tua própria glória e para a edificação nossa. Em nome de Cristo é que nós Te rogamos. Amém. Meus irmãos queridos, conta-se que um jovem foi a um enterro e ele viu lá o seu amigo que morreu abruptamente, de uma forma não esperada. O seu colega de jogo de bola ou de algumas brincadeiras de sair veio a falecer e ele simplesmente foi ao enterro. Obrigado. E depois de perceber o seu amigo ali, começou a ter reflexões sobre a eternidade, começou a pensar sobre a vida pós-morte e começou a refletir de tal forma de se preocupar: como será a minha vida após a morte? O que é que eu devo fazer agora? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso, como eu estou vivendo, está correto? E começou a se preocupar com isso. Porém, no caminho para casa, ele começou a olhar Reels no celular, a ver mensagens, YouTube, Instagram ou qualquer outro aplicativo aí que os jovens usam. E aquele jovem começou a se entreter, de tal forma que no outro dia tudo estava de volta à normalidade. Não se pensava mais no amanhã, não se pensava mais nas coisas de Deus, ou que o seu amigo acabara de falecer um dia anterior. Isso, irmãos, nos mostra que o grande problema não é que ele esqueceu da morte ou que ele esqueceu de fato do que ocorreu. O problema é que algo conseguiu, pelo menos de forma momentânea, ser mais importante e atrativo do que a eternidade. Algo lhe chamou mais a atenção do que das coisas do próprio Deus. A eternidade não fazia mais sentido para ele quando ele estava nestes aplicativos. Isso é, irmãos, idolatria do nosso coração. Vamos discorrer mais sobre isso, porém, e talvez seja exatamente isso que aconteça com os nossos jovens ou conosco nos dias de hoje. O que tem ocupado a nossa mente? O que mais tem tido a primazia com o nosso tempo? E lembre que Paulo vai falar em Efésios 5 sobre guardar o tempo porque os dias são maus. Paulo vai dizer, remindo o tempo porque os dias são maus. O que temos feito com o nosso tempo? O que temos feito com o que nós temos, com o nosso corpo? Ou será que vamos deixar o pior da nossa vida para Deus? Vamos deixar apenas a velhice para Deus? Muitos dizem, eu só vou para a escola de igreja quando eu tiver mais tempo, quando for mais velho. Agora eu sou novo, então eu quero curtir a vida, e quando eu ficar velho, o presbítero Robson, é que eu vou pensar nessas questões da igreja. Ou seja, eu vou dar o meu pior para Deus, eu vou dar o que me sobra para Deus, eu vou dar um corpo doente, incapaz, enfim, é isso que eu vou dar para Deus. Meus irmãos, vivemos dias em que estamos cercados por distrações, desejos e promessas de satisfação imediata. Isso nós estamos cercados todos os dias. E o grande problema não é apenas que o mundo nos oferece ídolos. O grande problema não é apenas que Satanás levanta ídolos e coloca à nossa disposição. O maior problema é que o nosso coração os fabrica. E disso a música cantada, ou a frase que vocês já conhecem, que o próprio João Calvino diz no livro 1 das suas
institutas, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O grande problema, portanto, não é que Satanás nos coloca ídolos. O grande problema não é que o mundo nos impõe ou nos apresenta ídolos. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos é que o nosso coração, de fato, os fabrica. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Onde vemos isso, presbítero Robson? Efésios capítulo 2. Vai nos dizer claramente exatamente isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e do próprio pensamento, ou então do próprio inimigo das nossas almas. A idolatria, ela não apenas nos afasta de Deus, e é isso que nos ensina Isaías 59, verso 2, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ela também nos cega, de tal forma que não conseguimos enxergar verdades benditas. É o que nos afirma o próprio Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, quando ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não veja a glória de Deus. Cega para duas realidades fundamentais. A idolatria cega o homem para pelo menos duas verdades fundamentais. A primeira, ela nos cega para a glória futura que nos aguarda. Ofusca a beleza da glória que nos aguarda na eternidade com Deus. E também ela nos cega a graça presente que Deus nos concede em vivermos o já. Lembram-se? Já e ainda não? A idolatria nos cega quanto às belezas da graça de Deus derramada sobre nós no hoje. Meus irmãos, perceba que a idolatria nos impede de viver entre o já da graça e o ainda não da glória. Mas, presbítero, o senhor está falando sobre idolatria, mas o que vem a ser a idolatria? Durante muito tempo, irmãos, nós pensávamos que a idolatria era tão somente se curvar diante de uma estátua fundida ou de uma estátua de gesso. E durante muito tempo os crentes só batiam ou só falavam acerca disso. Olha, isso é idolatria, e de fato é. Mas na nossa cabeça era apenas e tão somente isso. Era se curvar diante de uma imagem de escultura. Isso se dava, irmãos, em razão de interpretação equivocada ou falta de estudo mais aprofundado sobre o tema. Porque a gente pensava muito no bezerro de ouro de Êxodo 32. Arão fazendo lá o bezerro de ouro para o povo adorar. Está vendo? Isso é idolatria. Estavam se curvando na frente de um bezerro de ouro. Ou então o roubo de Raquel dos ídolos do lar do seu pai em Gênesis 31. Ou ainda a exposição que Isaías faz no seu capítulo 43, do verso 13 ao verso 20, falando da idolatria de Israel. Ou ainda Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13, quando Jeremias fortemente olha para o povo e diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É isso que está lá no verso 12 e no verso 13. Jeremias se referia a que o povo estava se curvando a um Deus chamado Baal, um Deus fundido que tinha corpo de homem e cabeça de boi. E por essa razão a gente focava muito nessa questão de que a idolatria era tão somente se curvar diante de uma imagem fundida. Talvez você, jovem, só passe apenas isso na sua cabeça como sendo idolatria. Não, eu não tenho outros deuses, não tenho estátua na minha casa, no meu quarto não tem um Deus assim, então eu não sou idólatra. Depois dessa nossa palestra você vai me dizer se você ainda mantém esse seu posicionamento. E eu tomara que sim. Meus irmãos, por essa razão, quando nós evangelizávamos Pedro, a gente simplesmente focava em Isaías 45 e 20, e a gente só descarregava Isaías 45 e 20 na cara daqueles que eram católicos ou que tinham imagens, e a gente dizia, recitava em bom tom: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que em procissão carregam o leme das suas imagens de escultura.
e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Está vendo? Você é idólatra. Era isso que nós fazíamos. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre idolatria vai muito além de se curvar diante de estátua de escultura. Êxodo capítulo 20, verso 3, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. As perguntas 103, 104 e 105 do Catecismo Maior de Westminster vai nos dizer o que está contido neste mandamento, o que é proibido, o que deve ser feito em relação a este mandamento. Cuidado, o cristianismo não é um apenas não pode. Além de um não pode, vem acompanhado sempre de um você deve. Paulo diz em Efésios: aquele que furtava, não furte mais. E depois, presbítero, ele fica parado e diz: não, antes trabalhe para que tenha com que acudir aos necessitados. Aquele que minta, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então o evangelho é sempre: não faça isso, mas você deve fazer assim. Muito do que está na Bíblia Sagrada não nos é opcional, como é o caso da oração. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia nos adverte. O próprio Cristo diz: então propôs-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Orar para crente não é opcional, é um dever. Ah, não sei se eu me alegro em Cristo ou não. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não é opcional. Não sei se eu faço isso ou se eu não faço. A Bíblia nos ordena que seja assim. Portanto, o texto de Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é, portanto, irmãos, atribuir a algo criado aquilo que pertence exclusivamente a Deus. A quem eu devo amar? A Deus em primeiro lugar. Em quem eu devo depositar toda a minha confiança? Em Deus. A quem eu devo temer com toda a minha força, com todo o meu coração? A Deus. Onde eu devo depositar a minha esperança? E cuidado, esperança na Bíblia é certeza. Em Deus. Portanto, tudo aquilo que eu retiro, que deveria ser posto em Deus, mas que eu retiro de Deus e coloco em outra coisa, isso é idolatria. Eu já disse isso, mas é um exemplo tão claro, tão simples para que você perceba que eu preciso repetir. Eu sempre digo que quando você veste uma camisa de botão e você percebe que de fato você colocou, quando você termina, você percebe que a sua camisa está torta. É porque você colocou os botões nas casas erradas. O primeiro botão não está na casa certa. E eu costumo dizer que a glória de Deus tem que ser assim: se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, todos os outros botões estão errados e você precisa desabotoar e começar do zero. E fazer tudo mais uma vez e de novo e de novo. Deus tem sempre que ocupar o primeiro lugar da sua vida. Presbítero, me cite exemplos de idolatria que eu não sabia que isso seria. Por exemplo, irmãos, ansiedade excessiva é a idolatria do controle. Eu fico tão perplexo quando não estou no controle daquilo que eu queria estar no controle, que a ansiedade me sobrevém. E a Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou por exemplo, a avareza, que é a idolatria da segurança. Eu preciso ter e eu me sinto seguro. Ou por exemplo, irmãos, a vaidade, que é a idolatria da aprovação. O indivíduo é tão vaidoso porque ele precisa ser aprovado pelas outras pessoas. Eu preciso estar bonito porque as pessoas têm que me ver assim. Elas não podem me ver sem maquiagem. Elas não podem me ver sem essa roupa ou com o meu cabelo bagunçado. A minha barba, ela precisa estar perfeita, milimetricamente perfeita. As pessoas não podem me ver de outra forma. A luxúria, que é a idolatria do prazer, ou ainda o orgulho, que é a idolatria do eu. O camarada é tão cheio de si que ele diz: sou eu e depois de mim sou eu de novo. Ou ainda a única vez que eu errei foi quando eu pensei que eu tinha errado. Idolatria do orgulho, a idolatria do eu. Como eu já disse, irmãos,
A confissão, o próprio catecismo nos adverte sobre o nosso dever em relação ao mandamento do Senhor de não termos outros deuses diante dele. Não conhecer a Deus, portanto, irmãos, é idolatria. Quando eu não conheço o Deus verdadeiro, eu obviamente vou estar adorando a um Deus falso. Outro dia, o pastor Saulo estava no seminário lecionando, e aí eu pedi que os alunos fizessem uma reflexão. Feche seus olhos, pensem em Deus. Aí todo mundo fechou os olhos, cabeça baixa, pensando. Eu disse, pense em Deus. E eu comecei a recitar versos da Bíblia que falam sobre Deus, né? Os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos, né? Aquela coisa toda, os seus pés, né? Com a palma da mão ele pega, né? E aí quando todo mundo estava pensando em Deus, eu disse assim, se você pensou num Deus bem grandão, com a mãozona, um pezão, ele bem gigantão, olhos de fogo, esse não é o Deus da Bíblia. E aí o pessoal, como assim? Peraí, porque você acabou de pensar num Deus limitado, num Deus que tem forma. Meu Deus é ilimitado. A mente humana não é capaz de raciocinar Deus na sua completude. A mente humana jamais será capaz, nem na eternidade, de entender Deus completamente. Por essa razão ele é Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que Paulo diz, uma doxologia belíssima. Meus irmãos, idolatria, ela é extremamente sutil e penetrante. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial, a depender da forma como você as trata. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O que vai definir um ídolo é exatamente qual é o seu comportamento em relação àquela coisa. E cuidado, às vezes ela é até perfeitamente plausível você possuir. Por exemplo, mãe. Lindo mãe, né? Perfeito mãe, né? Aquela coisa, mãe. Mas você percebe que quando você ama sua mãe mais do que a Deus, isso é idolatria? E Cristo disse isso: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele disse em Lucas 14, aquele que vem após mim não aborrece pai, mãe, filho, filha, esposa e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A Bíblia é clara nesse sentido. Não estou dizendo que ter mãe é pecado, viu? Porque senão estava ruim, né? Mas ter um carro é pecado? Claro que não. Só que aí o camarada vive em função do carro. Onde é que ele está domingo pela manhã? Lavando o carro. Porque ele precisa sair de tarde com o carro para curtir. Idolatria, além de quebrar o santo dia do Senhor. Meus irmãos, um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que possa substituir Deus. Isso é idolatria. Só vou para a igreja se mozão for. Já ouviu isso? Jovem que, né? Só vou para a igreja se mozão for. Minha namorada não vai, logo eu não vou. Condiciona o culto, o santo culto do Senhor à presença de alguém e não à presença do próprio Deus. Ídolos modernos, irmãos, que vemos nos nossos dias: dinheiro, aprovação, prazer, controle, sucesso, conforto, relacionamento, a imagem pessoal, por exemplo, são alguns dos ídolos da nossa época. A pergunta que devemos fazer é: como eu sei, presbítero, que algumas dessas coisas estão me atingindo? A pergunta que você precisa fazer é simples. Faça a seguinte pergunta internamente: o que, se tirado de mim hoje, faria a minha vida perder totalmente o sentido? Será que se o meu iPhone fosse retirado de mim,
Como eu ficaria? Um voo, não sei se em Santa Catarina ou no Rio, atrasou 1h15. Pastor Saulo, adivinha por quê? Porque uma adolescente de 16 anos não queria desligar o celular. Foi preciso chamar a Polícia Federal. E ela estava com a mãe dela, que não conseguia fazer ela desligar o celular. Em São Paulo já existem clínicas de reabilitação em viciados em redes sociais, como tem viciado em droga. Outro dia um aluno meu me perguntou: professor, como é que a gente faz para tirar o celular do filho? Eu digo: é simples demais. Ele disse: como é? Aí eu peguei o meu, botei na mão dele, eu disse: segura aqui. Ele segurou. Aí eu olhei bem sério para ele assim, peguei no celular rápido e assim: me dê para cá. Coloquei no bolso, ele ficou: e aí? Eu digo: é só isso. Não tem muito segredo não. O que se retirar de você lhe faz muita falta e você perde o rumo até do que vai dizer. Tem jovens que são assim: se você tirar o celular um dia sequer, quer ver um desespero, pastor? É cortar o Wi-Fi. Meu Deus, isso pode ser um ídolo do seu coração. Mas o que é, portanto, presbítero? Contemplar a eternidade. E aí eu preciso que você não confunda a eternidade como um atributo incomunicável de Deus. Deus é eterno, com o tempo em que nós estaremos com Deus no céu. Então, quando a gente se refere aqui à eternidade, estamos nos referindo a um tempo em que a igreja estará com Deus a partir dali eternamente. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 4, Paulo, depois de ter falado aqui do próprio capítulo 2 sobre a obediência a práticas que não levam a vencer o próprio pecado, ele vai no verso 23 dizer: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo vai dizer assim: olha, essas coisas não têm muito valor, são apenas aparência. Agora, ele começa no verso 1: portanto, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ele vai dizer no verso 2: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, a verdade central é simples: contemplar a eternidade é viver com a mente orientada pela realidade futura. A gente chama isso em teologia de cosmovisão. Nós precisamos viver o agora com os olhos no que a Bíblia nos ensina sobre a realidade futura, sobre o que é que Deus nos ensina, como eu devo viver o hoje, como eu devo viver o agora, como eu devo reagir a essas coisas que me acontecem na terra. De fato, irmãos, lembrar que este mundo é passageiro. Quando a gente olha para algumas verdades, elas moldam completamente nossas reações e a nossa vida hoje. A primeira delas é exatamente essa: nós compreendermos que esta vida é passageira. Jó vai nos dizer que nossa vida é como neblina, que vem e logo se dissipa. A Bíblia nos diz que é ali 70, que passar disso 80 é canseiro e enfado. Então é tudo muito rápido, é tudo muito... Antes de ontem o irmão da minha esposa faleceu. Nós não esperávamos, foi repentino, faleceu, 46 anos, e você pensa: poxa, tão novo. Pois é, rápido. Estava aqui, no outro dia já não estava mais. Ou ainda viver à luz da glória vindoura, viver o agora pensando na eternidade, pensando em como estaremos com Deus na eternidade, interpretar o presente pela eternidade. Isso é de fato cosmovisão bíblica. Olhar para a nossa dificuldade hoje com os olhos espirituais, é o que Paulo faz em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4. Paulo, do verso 1 ao verso 7 e 8 por ali, ele vai descrever sofrimentos que ele teve. Em seguida ele vai apresentar as razões pelas quais ele estava sofrendo. Mas o que vem em seguida é que é fora do normal. É que Paulo, no verso 16, 17 e verso 18 dessa carta, ele vai dizer assim: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E olha o que ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Você percebe que Paulo diz assim: tudo bem, eu tenho sofrido, mas há uma razão para isso. O evangelho tem sido pregado, Deus tem sido pregado aos gentios, isso é para a glória dele, há uma razão, há um fundamento para isso. Paulo, e como você reage a isso? Não atentando às coisas do agora, mas às que são eternas. Eu penso onde eu vou estar. Lembra que ele vai dizer: estar com vocês é muito bom, agora morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar com Cristo é muito melhor, é pensar na eternidade. O cristão deve perguntar: isso me preocupa hoje? Terá peso na eternidade? Sempre que você passar alguma coisa, pense: peraí, isso só me preocupa hoje ou isso tem peso na eternidade com Deus? Mas o que é contemplar a graça presente, irmãos? Paulo, na sua primeira carta ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versos 4 e verso 5, ele vai dizer: pois tudo que Deus criou é bom, e vai trazer algumas coisas que Deus criou. Ele vai dizer: olha, isso tudo aqui que Deus cria para nós é muito bom. Tiago capítulo 1, verso 17, Tiago vai nos dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, né? Vem do alto. Todas essas bênçãos são colocadas para nós pelo próprio Deus, a nossa mente não pode esquecer disso. Então, contemplar a graça presente é reconhecer Deus em seus dons ordinários para nós, aquilo que Deus faz por nós hoje. Nós não podemos deixar, irmãos, de perceber nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, que Deus permanece no controle de todas elas. Isso é a doutrina, a chamada doutrina da providência de Deus. Deus não é apenas um Deus criador, Ele é um Deus providente, Ele rege o mundo nos mínimos detalhes. Ao sentarmos, irmãos, na nossa mesa e percebermos comida, o nosso coração deveria olhar para aquilo e dizer: Deus seja louvado. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa que parece que tem perdido o valor da nossa caminhada cristã aqui, são as orações mais simples. Parece que nós não acordamos e olhamos para tudo e dizemos assim: que bênção que eu estou vivo, glória a Deus que o dia clareou mais uma vez, o sol nasceu de novo, eu estou respirando, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho um quarto. Parece que a gente não atenta para esses detalhes. Parece que bênção a ser contada na igreja é só aquela que foi extraordinária. O deitar-se para dormir, irmãos, orar antes de dormir, parece que se transformou em algo enfadonho. E o que se faz antes de assim dormir não é mais uma oração sincera: meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, foi maravilhoso, o Senhor supriu todas as minhas necessidades, o Senhor esteve comigo, o Senhor me deu livramento, o Senhor livrou minha família. Mas parece que a gente ora com tanta preguiça que às vezes só diz assim: Senhor, lembra da oração de ontem? É a mesma, eu só estou cansado, eu vou dormir. Ou ainda, ao invés de orar, estão no celular até dormir. Percebe? Ídolos que nós colocamos à frente do próprio Deus. Um grande pregador já disse que as redes sociais, elas são uma demonstração clara que nós não oramos, não é por falta de tempo. Nós não lemos mais a Bíblia, não é por falta de tempo. Nós não vamos à igreja, nos cultos, não é por falta de tempo. É outra coisa, isso tem outro nome: idolatria. Idolatria. Portanto, irmãos, a graça de Deus aparece no ordinário, no pão diário, no trabalho, na família, no descanso, na amizade, na igreja, na saúde, no cuidado diário dos irmãos conosco. Essa é a forma que Deus escolheu para a edificação do seu corpo. E o que nós vemos na igreja é exatamente aquilo que Paulo fala em Coríntios capítulo 1. É divisão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Meus irmãos de conversa é só esse grupinho aqui, porque aquele outro ali não serve.
Não combina muito comigo ele, você entende? Não faz muito meu tipo ela, você entende? Quem gosta muito disso tem um nome muito conhecido, chama-se Satanás. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 1, verso 10 assim: tem depois a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, Lucas vai definir e vai mostrar como viviam os irmãos. Tinham tudo em comum, estavam juntos, oravam juntos, repartiam pão juntos, aprendiam doutrina juntos. Por isso um defendia a doutrina exatamente como o outro defendia. Isso é o que Paulo fala em Coríntios capítulo 1, mesma disposição mental e o mesmo parecer. O maior problema é que o jovem que está aqui na quinta-feira para ouvir doutrina, não sei nem se aqui é quinta-feira doutrina? O jovem que está na quinta-feira aqui para ouvir doutrina com o pastor Saulo, o outro está vendo R.R. Soares. Adivinha como vai ser a cabeça desses dois quando se encontrarem? Enquanto um está aqui na escola bíblica, o outro está em casa jogando Free Fire. Adivinha como vai ser quando eles pararem para conversar sobre eternidade, sobre doutrina? Não terão a mesma disposição mental, nem o mesmo parecer. Adivinha por quê? Porque escutam coisas distintas, leem coisas distintas, estão junto de pessoas distintas. Crente que os melhores amigos são ímpios, tem alguma coisa errada com esse irmão. Tem alguma coisa errada com esse irmão. Crente que não consegue estar perto de outro crente, tem alguma coisa errada com esse irmão. Isso tem nome: idolatria. Idolatria. Meus queridos, o crente maduro, ele aprende a ver a boa mão de Deus nas pequenas coisas, e ele aprende a estar satisfeito em Deus. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, o escritor vai dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Lembra do sim e do não? Isso não faça, mas aquilo faça. Seja a vossa vida sem avareza. E o que é que eu devo fazer? Contente-se com as coisas que você tem. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca jamais te deixarei, nunca te abandonarei. É assim que nos diz a Sagrada Escritura. Porém, a ordem de Deus, irmãos, é viver contemplando a eternidade. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, o texto é muito claro que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia nos manda olhar para Cristo, olhar para o seu ato na cruz do Calvário, para a sua vida, para os seus atos. E Colossenses vai nos deixar claro que eu devo buscar as coisas que são do alto e que eu devo pensar nas coisas que são do alto. A vida cristã, irmãos, é uma vida de contemplação. Devemos contemplar Cristo no presente. Lembra quando você chega aqui na Santa Ceia? Representação do sacrifício de Cristo, sua graça no presente, sua glória no futuro. O Salmo 73 é um salmo muito conhecido dos irmãos, onde o salmista vai dizer que quase ele resvalou os pés porque ele estava observando a prosperidade dos ímpios. Metade do salmo ele vai dizer assim: até que eu meditei no templo e vi a graça de Deus. Só que o que ele diz nos versos 25 e 26 é que eu quero ler para você. Eu não decorei esse texto, eu sou ruim de cabeça demais, mas o Salmo 73. Salmo 73, verso 24 e 25. Os versos 16, 17 e verso 18 é quando ele vai parar no templo. Ele vai dizer: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atentei para o fim deles. Mas lá no verso 24 e 25 ele diz assim, versos 25 e 26 ele vai dizer assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Perceba que ele vai falar sobre a eternidade, Deus do céu e na terra. Ele vai dizer assim: a quem tenho eu no céu? Depois ele vai dizer: não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele olha para
os dois lados da vida. Quem tenho eu no céu? E quem mais eu tenho aqui na terra? Esse texto, irmãos, nos mostra o olhar do salmista para a eternidade e para o próprio presente, e ainda na sua suficiência em Deus, quando ele conclui dizendo: Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha esperança sempre. A suficiência de Deus para ele. Caminhando para o final aqui, irmãos, como a idolatria nos impede de contemplar estas belezas de Deus, da eternidade, do agora. A idolatria, irmãos, ela nos prende ao imediato. Lembra de Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Aquilo em que você coloca o seu coração, esse é o seu tesouro. E a idolatria nos prende ao imediato, ao agora. Somos imediatistas quando fazemos isso. O coração segue de fato aquilo que ele adora. A idolatria, irmãos, ela rouba a nossa percepção da graça comum. Nós não conseguimos perceber as coisas belas que o Senhor tem para nós aqui nessa vida. Eclesiastes, capítulo de número 5, Eclesiastes 2 primeiro, Eclesiastes capítulo 2, versos de número 24 e 25, a Sagrada Escritura nos diz assim: Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e versos 25, diz assim a Sagrada Escritura: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Verso 25: pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Percebe o escritor dizendo: olha, não há nada melhor para a gente comer, beber e fazer tudo fruto do nosso trabalho. Isso é uma beleza, né? Mas olhe o que ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. É reconhecer que estas coisas provêm da mão do nosso Senhor. Mas olha o que ele diz ainda no verso 12 e no verso de número 13: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Se não for Deus quem nos der, misericórdia. A idolatria rouba de nós essa percepção de que é Deus quem nos concede as coisas. Somos acostumados ou somos bitolados a sempre estar pensando: isso é fruto do meu trabalho, meu suor, conquistei com meu suor. Nós gostamos muito disso. Isso é tão profundo, isso é meu, eu conquistei, que a salvação, como sendo respeitando aí a doutrina da predestinação, a salvação como sendo a graça de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus para nós, isso nos ofende. Isso ofende o homem, porque ele quer conquistar as coisas. Ele quer dizer assim: olha, eu fui salvo porque eu levantei a mão, é porque eu fui para a igreja, é porque eu estava na igreja, é porque eu... coisa nenhuma. Morto não faz nada não. Efésios 2 deixa claro: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. A idolatria, irmãos, ela produz em nós cegueira espiritual. Lembra do Salmo 115, que fala sobre os ídolos? Olha, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, suas mãos não apalpam. Mas lá no verso de número 4 até o verso 8 ele vai dizer assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos que nele confiam. A idolatria, irmãos, nos torna cegos espiritualmente. E ainda Eclesiastes capítulo 5 verso 10 nos mostra que a idolatria nos torna insaciáveis. Olha o que diz Eclesiastes 5 verso 10, a Sagrada Escritura diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Você percebe? O escritor nos diz: quem ama dinheiro, cuidado, não estou dizendo que você não deve trabalhar e não ter dinheiro, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve querer mudar e ser melhor de vida financeiramente. Não estamos dizendo isso. Estamos falando daquele que tem o dinheiro como uma idolatria particular, aquele que confia no seu dinheiro tão somente, aquele que faz do seu dinheiro o seu ídolo. Meus irmãos e irmãs,
o celular pode ser um ídolo, se ele rouba seu tempo e o tempo de Deus. Se você deixa de orar ou de ler a Bíblia ou de vir para a igreja em razão dele. Relacionamentos podem ser ídolos, quando alguém ocupa o lugar de Deus na sua vida. Sucesso pode ser um ídolo. Ministérios podem ser um ídolo. Controle por poder pode ser um ídolo do seu coração. Presbítero Robson, como eu devo vencer os ídolos do meu coração? Eu lhe digo que Cristo é o antídoto contra a idolatria. Observe que Colossenses capítulo 3, quantas vezes a Sagrada Escritura nos diz no verso 1, no verso 3 e no verso 4: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Observe isso, juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Onde, presbítero? Onde Cristo vive. Onde Cristo vive. E depois, olha o que diz o verso 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Se você morreu com Cristo, sua vida está oculta com Cristo. E o verso 4: aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, nós que estamos nele, meus irmãos, Cristo é a nossa única esperança. É nesse nome que Paulo, após falar sobre si mesmo e do pecado que tenazmente lhe assediava, em Romanos capítulo 7, o bem que quero fazer não faço, está em mim fazer o que é mal, e ele brada: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Ou ainda em Efésios 2, quando Paulo vai descrever a nossa condição sem Cristo, e ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, os quais andais outrora segundo o curso do mundo, fazendo a própria vontade das inclinações da sua carne. Você era por natureza filho da ira, como também os demais. E aí vem uma condicionante: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, percebe? A nossa esperança está em Cristo, e tão somente em Cristo. O que ocorre, irmãos, quando pela misericórdia de Deus chegamos a um entendimento bíblico de nossa própria idolatria, presbítero? O que ocorre em nós quando nós compreendemos essa doutrina da idolatria presente na nossa vida? Quando nós identificamos a profundidade da nossa própria idolatria, irmãos, e também vemos a solução perfeita e completamente suficiente para este problema na pessoa e obra de Cristo, muitas doutrinas essenciais das Escrituras subitamente adquirem nova clareza para nós. O próprio abismo que percebemos entre a nossa depravação e a santidade de Deus, ou ainda, irmãos, o grande sacrifício de Cristo, obtemos uma apreciação imensa, ampla, na grandeza da graça de Deus e do próprio Evangelho para nós. Ficamos sob forte convicção de pecado. Você se recorda de Isaías capítulo 6? Isaías vai dizer: no ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, diziam uns para os outros, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, e toda a terra está cheia da sua glória. Só que aí a Bíblia relata que um dos serafins vai no altar, tira uma brasa com uma tenaz, a brasa toca a boca de Isaías, mas antes que isso ocorra, Isaías, ao contemplar a glória do próprio Deus, ele diz: sai de mim que estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Observe que Isaías
só tem essa concepção tremenda de pecado, da sua pequenez, do seu estado, quando ele observa a santidade de Deus. Após a brasa tocar os seus lábios, Deus pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A resposta é muito direta, muito clara: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é isso, presbítero? É que todas as vezes que somos alcançados por Deus, depois que nós temos uma forte convicção de pecado, e Deus nos purificou por meio de Cristo, fomos regenerados pela morte de Cristo, surge em nós um forte senso de responsabilidade. Eu costumo dizer que cristão, normalmente, o autêntico, ele tem forte senso de responsabilidade. Lembra do endemoniado gadareno? Após a libertação, ele vai até Cristo: olha, deixa eu ir com o Senhor, anunciar Jesus no barco. Não, fica aí, anuncie para os teus. A mulher samaritana de João 4, lembra disso? Depois de ouvir o próprio Cristo, ela vai e diz: ei, venham, vinde, vê um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito. Venham aqui, escutem também. Ou ainda Paulo, em Coríntios 9: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O que é isso, presbítero? Isso chama-se senso de responsabilidade pós-conversão. Somente os conversos, aqueles que foram regenerados por Deus, têm senso de responsabilidade. Sabe, se você está em casa, a igreja acontecendo o culto e você não sente nada por não ir, ou domingo faltar um culto e você não sente nada por ir, ou estão fazendo trabalhos no departamento e você não sente nada por ajudar ou por não ajudar, ou não fazer nada, cuidado, pode ser uma demonstração muito clara de que falta regeneração na sua vida. Pode ser uma demonstração clara de que você não foi alcançado por esse evangelho que transforma vida de pecadores. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos após entender tudo isso, nós passamos a entender por que João, apóstolo João, na sua primeira carta, ele faz um apelo sincero no último verso. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele conclui sua carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a minha oração por todos nós. Nos guardemos dos ídolos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça. Gracioso Senhor, a tua palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela vem até a nossa alma e consegue, de fato, nos fazer sentir aquilo que nós não sentimos com qualquer outra leitura. A tua palavra nos transforma, nos molda, ela nos mostra como devemos proceder. Livra-nos da idolatria do nosso próprio coração, Senhor. Nos livra de vivermos vida que de fato desagrada o teu nome, desagrada ao Senhor, que desonra o teu nome. Nos ajuda como filhos teus a vivermos para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a nos manter fiéis à tua santa palavra, buscando não apenas compreender com a nossa mente, mas viver na vida prática. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia de mencionarmos que somos cristãos, mas não vivermos como autênticos cristãos conforme tua santa palavra. Nós queremos, à luz de Efésios 5:1, sermos imitadores teus como filhos amados. Nos ajuda quanto a isso. Ajuda o teu povo, ajuda os jovens aqui, ó Deus presente. Nos ajuda a vivermos para a tua própria glória, auxiliando na edificação do teu corpo, da tua igreja. Perdoa, ó Deus, a idolatria do nosso coração, quando deixamos muitas vezes de fazer a tua vontade para fazer a nossa própria. Nos ajuda quanto a isso. Te rogamos em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.